Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos assistir um pouco de Power Rangers Tempestade Ninja, um resumo, né? E toda a história completa que o cara vai contar aqui, né? Quem aqui assistiu a Era da Saban com Power Rangers Força do Tempo, Mighty Morphin, Zell, e da história da Disney, que é Samurai, Fúria da Selva, vários Power Rangers. Power Rangers é uma série inspirada em Super Sentai, que é do Japão. Tem vários Super Sentai. Eu queria que tivesse um pouco mais de séries Power Rangers, que é inspirada lá, nas séries lá do Japão, né? Então vamos embora assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal Carlos Games 2, tá aqui, né? Que é aqui. Deixem um likezinho no vídeo. E não se esqueçam de seguir lá no Carlos Alpha 23. É o nosso canal lá na roxinha, né? Nós vamos estar assistindo bastante coisa lá, né? Vou começar a assistir alguns filmes lá. Então vamos lá. Então vamos embora! No coração das montanhas, numa academia secreta de ninjas, treinam nossos futuros protetores. Pergaminhos antigos falam de 3 que seriam escolhidos por se destacarem dos demais. Esses 3 se tornariam Power Rangers, a Tempestade Ninja. Sim, essa é a melhor introdução dos Power Rangers de todos os tempos. Em 2003, o mundo conhecia a 26ª temporada dos Power Rangers, intitulada Tempestade Ninja. Essa aqui é uma temporada desenvolvida pela Disney que marcou uma era na franquia. Personagens carismáticos, uma temática ninja inovadora, introdução Tempestade Ninja. Essa aqui é uma temporada desenvolvida pela Disney que marcou uma era. Aqui, ó. Power Rangers Força Animal, Força Mística, Ninja Storm, que é Tempestade Ninja, Operação Ultraveloz, Dino Trovão, Fúria da Selva, RPM e SPD. Isso aqui todos eu assisti. Vim assistir Operação Ultraveloz quando tava na Netflix. Eu assisti. Fúria da Selva, que eu não tinha assistido antes, mas eu comecei a assistir e terminei. É bom demais. E RPM eu já tinha assistido quando tava lá na Nickelodeon, quando passava. Força Animal foi bastante tempo atrás que eu assisti. Quando passava lá na TV Globinho. Quem lembra da TV Globinho? Passava lá. Na Rede TV, que começou a passar Power Ranger, passou Ninja Storm. E passou Força Mística. Dino Trovão eu assisti na Band. E SPD também. E a RPM que também passou lá. Só a única que eu não assisti daqui foi Operação Ultraveloz. Então vamos embora. Era na franquia. Personagens carismáticos, uma temática ninja inovadora, introdução de elementos da natureza, lutas empolgantes e, é claro, todo um legado que ela deixou para as demais temporadas ninjas. Pois apesar de vir com uma abordagem mais cômica, muito por conta do vilão que era o Loto, porém Tempestade Ninja é repleto de arcos memoráveis e um ótimo desenvolvimento de personagens. Cara, quem não lembra do dia em que o Ken ele viajou no tempo e se transformou no Ranger Verde? Ou então o Blake e o Hunter, que talvez seja a melhor dupla de Rangers de todos os tempos? Se você pegou essa era da Disney, com certeza você teve uma infância feliz. Meus amigos, se preparem porque vocês pediram, batemos a nossa meta novamente de 10 mil likes e simbora conferir a história completa de Power Rangers Tempestade Ninja, cara, que por sinal já comenta aí embaixo qual o próximo tema que vocês gostariam de ver aqui no canal. É Power Rangers SPD ou Força Animal? Quero que vocês comentem aí e o mais comentado, obviamente, vai virar vídeo aqui no canal. Capite? Simbora! Nossa história começa com 3 jovens adolescentes que trabalham em uma loja de esportes e que praticam algumas artimanhas, se é que vocês me entendem, né? Temos o Shane, que é o skatista fã de Charlie Brown, Dustin, um cara que pratica motocross e joga futebol ao mesmo tempo, e Tori, a surfista que infelizmente todo mundo dá em cima dela, até o Cyber Ken. Tori, aí, numa boa, hein? Você tá muito gatinha hoje, cara, tá um espetáculo. Porém, secretamente, meus amigos, esses 3 jovens, eles participam da Academia Ninja do Vento há quase um ano e ainda não entenderam a questão da pontualidade. E o mestre da academia deu um ultimato para esses 3 jovens: ou eles chegam amanhã no horário certo, ou então vocês estão expulsos desse lugar, nem voltem mais aqui. Infelizmente sim. Sendo que cada um dos 3 possui poderes ninjas, né? A Tori, por exemplo, ela pode controlar a água, o Dustin a terra e o Shane o ar. É tipo Avatar, a Lenda de Aang, cara, onde eles controlam os elementos. Isso daí é sensacional.
E nessa brincadeira temos outros dois personagens mega importantes, né? O subestimado Ken, que é o filho do mestre da academia e ajudante do mesmo, e o malvado, tenebroso, horripilante Lothor, que é o vilão dessa temporada. Quer dizer, vilão, né? Vilão, terrível, tenebroso, entre várias aspas, porque esse pra mim é um dos piores vilões da história dos Power Rangers. Ele não passa nenhum senso de perigo, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ah, pai, você não está falando sério, né? Porém, o Lothor e seus capangas chegaram até a Academia Ninja em busca de vingança, e com isso eles absorveram toda a escola ninja e aqueles que nela estavam, exceto o nosso trio da alegria, que mais uma vez chegou atrasado e pegou só o resto da bagaça. Mas todo lugar, cara, o resto da academia, assim como os alunos, foi pro espaço, foi para outro lugar que já a gente vai descobrir. Porém, duas pessoas acabaram sobrevivendo, que é justamente o Ken, o filho do Sensei, e o próprio Sensei. Só que agora o Sensei, ele se transformou em um porquinho da Índia. Exatamente, eu acho que agora eu destravei uma lembrança da sua infância aí, porque todo mundo lembra do porquinho. Aí, cara, que beleza! Afinal, quando o Lothor apareceu, os campos de energia se colidiram, e o mestre se transformou nesse bichinho fofinho, porém altamente perigoso, tá? Não brinque com ele não. O meu pai não é um rato, ele é um porquinho. Porquinho da Índia. E com isso a gente conhece um pouco a respeito das origens do Lothor, né? Pois o cara ele foi um grande ninja um dia, porém foi banido da Terra por sua sede pelo poder, e com isso ele foi pro lado do mal. E agora o Lothor, ele voltou com o exército para dominar a Terra. Eu sei que agora vocês devem estar me fazendo um monte de pergunta, né? Pô, como assim, Gui? Que o Lothor ele foi banido da Terra, ele era um ninja no passado, por que ele quer vingança? O que aconteceu? Cadê a origem dele? Calma que já o tio Geek vai explicar. O background por trás disso é interessantíssimo. Pra mim compõe o melhor arco de Tempestade Ninja, mas calma, já a gente chega lá. E com isso o mestre ele deu os morfadores, né, pro nosso trio da alegria, afinal foram somente eles que restaram juntamente com o Ken, e com isso eles se tornaram os Power Rangers. Ó, que maravilha. Power Rangers? Você só pode estar brincando, né? Sendo que os Rangers, eles tinham uns acessórios muito da hora, né, cara? A Tori tinha tipo um megafone, o Dusty a marreta do Chapolin e o Shane uma arma sinistrona. Não, quem não gostava desses acessórios aí tem desvio de caráter, no mínimo. É claro, e eu assino embaixo. No final eles conseguiram derrotar o capanga do Lothor, mas é claro que isso é apenas o início. Os Power Rangers entraram em ação, Lothor. Se prepare porque o bicho vai pegar pro seu lado. Ninguém me disse que haveria Power Rangers! E com isso o Sensei ele mandou os ninjas, né, os Rangers agora para uma simulação para eles começarem a trabalhar melhor em equipe, né, porque era uma coisa que até então eles não tinham. Isoladamente eles eram muito fortes, muito por conta dos poderes, mas como um grupo de Rangers eles não funcionavam ainda muito bem. E eu gosto do Shane como Ranger vermelho porque ele se esforça para ser um bom líder, cara. Ele quer isso, né, diferente do Connor, por exemplo, em Dino Trovão, que ele nunca quis ser um líder. Infelizmente sim. Não que o Connor ele não seja um bom Ranger vermelho, né, no meu ranking eu até coloquei ele um pouco acima, mas cara, o Shane, ele pra mim é disparado um dos melhores. Se eu não me engano, no meu ranking eu coloquei ele em quinto, ou foi em sexto, algo assim, mas depois vocês confiram, tá? O Tio Geek já fez um ranking do pior ao melhor Ranger vermelho de todos os tempos, cara, e o Shane tá lá em uma ótima posição. Só que um fato curioso é que, infelizmente, em 2019, o ator neozelandês, né, que é o Pua Magasiva, que interpretou o nosso Ranger vermelho em Tempestade Ninja, ele foi encontrado morto em sua casa na Nova Zelândia, velho. É um fato triste, mas vocês podem ter certeza que ele entrou pra história como um dos melhores Rangers vermelhos de todos os tempos. Porém, lá no covil do Lothor, Capri e Mara, que eram as sobrinhas do Lothor e duas completas idiotas, foram encaminhadas pelo Lothor a irem atrás dos Rangers. Ele literalmente juntou as duas, cara. E com isso, as duas idiotas, elas conseguiram criar um clone da Tori pra poder se infiltrarem no covil dos Power Rangers, na base secreta deles. E aí rolou o maior dedo no rabo e gritaria, a Tori ficou pé da vida com a cara do Shane, né, porque ele não apresentou a ela o surfista malhado. Aí depois a Tori verdadeira deu de cara com a Tori falsa do mal, aí as duas brigaram, aí o Dusty e o Shane ficaram sem saber quem ajudar, até que no final, pela primeiríssima vez, o Ken ativa os Megazords e os Rangers derrotam esse bicho copiador pra casa do diabo. É um Megazord! Mega legal, que beleza! Porém, o Shane e a Tori, eles estavam começando a se preocuparem mais com o Dusty, né? Porque o Dusty agora, ele tava começando a passar tempo demais com seus novos amigos do motocross, que era justamente o Hunter e o Blake. Quem lembra da nossa duplinha da alegria? Vocês não entenderiam, é coisa de motocross. Escuta, é coisa de motocross. Só que o Shane, ele ficou com o pé atrás por causa desses novos amigos do Dusty, né? O Shane achou os dois muito suspeitos. Dusty e Shane trocaram farpas e o Dusty se mandou do covil dos Rangers.
Rangers. Ele não quis mais saber. Relaxa, Shane, é motocross, você jamais entenderia. É claro, e eu assino embaixo. No final das contas, o Shane tava certo, porque o Blake e o Hunter roubaram a mochila do Dusty, afinal eles trabalhavam pro Lothor como o Ranger Azul Marinho e o Púrpura, ou popularmente conhecidos como os Rangers Trovão. E não, isso não tem nada a ver com o Dino Trovão, mas quem lembra desses Rangers do mal, cara? Nossa, era muito da hora, mano. Eles tinham uma pegada meio dark, passava o medo da zorra, mas eu me ameaçava mais com eles do que com o Lothor. Isso parece loucura. Porém, no final, o Dusty reconsiderou, voltou pra galera e eles derrotaram o inimigo da vez com o Megazord. Só que aí o sistema dos Rangers caíram e o único backup estava na mochila do Dusty que o Blake e o Hunter haviam pego. Ou seja, era tudo um plano do Lothor pra poder hackear o sistema dos Rangers e roubar os seus dados, cara. Porém, no meio do caminho, no meio dessa confusão, tivemos o primeiro encontro entre a galera ninja e o Trovão, velho. Esse encontro foi demais, meu Deus do céu, até hoje eu lembro disso. O dedo do rabo gritaria, criança de colo correndo. Está na hora de terminar o que começamos. Força do Trovão Rubro! Força do Trovão Azul Marinho! E dá-lhe aqui o nosso primeiríssimo Fight. Cara, a melhor coisa desse fight foi o Blake chegando na voadora, mano. Esse momento é maravilhoso. Top 5 melhores momentos dos Power Rangers. Sendo que o Blake e o Hunter também têm as motos porque eles roubaram os backups do sistema dos Rangers do Vento e fizeram réplicas melhoradas das motos. Escuta, é coisa de motocross. Só que aí os Rangers Trovão também possuíam os Zords e a luta foi pro alto, meu amigo. No final das contas, os Rangers do Vento tomaram um pau dos caras do Trovão e saíram derrotados, velho. Ou seja, agora com os Zords fora do caminho, é questão de tempo pro Lothor concluir o seu plano maligno. Ele ganhou o primeiro round. E, gente, sendo bem sincero, um dos pontos fracos, se não o único dessa temporada Tempestade Ninja, que acaba sendo um dos principais, querendo ou não, porque é um personagem recorrente e importante, é o vilão, cara. É o Lothor. Ele é um péssimo vilão, ele não passa nenhum senso de perigo, ele é bobalhão demais, ele é cômico, o visual dele não é ameaçador com aquela máscarazinha de luta livre que parece aquele desenho do Multialution. Quem assistia era bom demais, Multialution. Ele é sempre assim, é? Engraçadinho? Nem sempre. Mas, cara, eu acho que o modo como ele fala, como ele se comporta, ele não passa aquele senso de perigo como o Mesogog, por exemplo. Mano, você olha pro Mesogog, só o visual dele já é assustador. Já o Lothor Acho que vou vomitar. E com isso, o Blake se jogou para poder salvar a Tori, né, de um dos ataques dos monstros do Lothor, mas tudo isso era uma armadilha do Blake, velho, maldito, porque ele foi pegando a confiança da Tori aos poucos, né, já que a mesma tava apaixonadinha pelo Blake, e de repente a Tori levou o Blake até o esconderijo secreto dos Rangers, né, em busca de ajuda porque ele tava ferido e o Blake percebeu onde eles se escondiam. Lembrando, é claro, que os Rangers Ninja ainda não sabiam as identidades de Blake e Hunter, velho, era tudo um plano. E dessa vez, né, o Shane, ele tava começando a desconfiar ainda mais do Hunter e Blake, né? Eles estavam agindo estranho e de forma muito suspeita. Até que então a casa caiu, eles tiraram as máscaras, né? O Blake e o Hunter, eles conseguiram invadir a base secreta dos nossos Rangers e, né, tem esse plot maravilhoso daí pros Rangers, né? Porque a gente já sabia, porque, né, convenhamos, você vê esse cara com essa cor de blusa e esse cara com essa cor de blusa e não assimilar que eles eram os dois Rangers do mal, aí, pelo amor de Deus, é igual a Elsa de Dino Trovão, né? Se não achar que a diretora não era a Elsa, aí, pelo amor de Deus. Cara, mas que vacilo. Agora, outra coisa que sempre acontece também, meus amigos, e que é maravilhoso, é a voadora no like embaixo. Aproveita que nós temos muito ainda o que comentar sobre Tempestade Ninja. Deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente segue o Tio Geek lá no Insta, @LucasMGeek, porque eu vou estar seguindo todo mundo de volta, tá? Quem me marcar aqui com o meu @LucasMGeek, eu vou estar seguindo de volta e trocando uma ideia contigo sobre Power Rangers, velho. Olha que da hora. E como eu disse no início do vídeo, comenta aí embaixo qual o próximo especial que vocês gostariam de ver aqui no Mundo Geek, né? Se é SPD ou Força Animal. Eu vou estar analisando os comentários e quem vocês mais pedirem, eu vou fazer aqui no canal. Capite? E aí rolou mais um dedo no rabo e gritaria, mais um fight, aí toma voadora pra lá e pra cá, chute na costela, até que finalmente a gente entendeu por que o Blake e o Hunter estão trabalhando pro Lothor. Acontece que o Lothor mentiu pra Blake e Hunter e disse pra dupla que o Sensei havia derrotado o pai dos dois. Ou seja, a dupla quer vingança pra cima do nosso Sensei, velho. E eles de fato estavam prestes a fazer isso, né? Blake e Hunter levaram o Sensei até um esconderijo e quando eles estavam prestes a aniquilar o coitado do porquinho da Índia, eis que surgem os nossos queridíssimos Rangers, assim como os espíritos dos pais de Blake e Hunter. Devo estar começando a caducar mesmo. Foi meio tosca essa cena? Foi. Ela foi feita de forma abrupta, né? Um artifíciozinho ali de roteiro para poder resolver esse problema de forma fácil.
Também, mas convenhamos que no final acabou sendo importante, né? Foi o único jeito deles resolverem essa situação, porque os pais dos garotos, né, já mortos no caso, os espíritos dele, apareceram e aí disseram pra Blake Hunter que era tudo mentira do Lothar, que o Lothar tava enganando os dois meninos, que na verdade foi o Lothar que matou eles, e não o nosso sensei. Olha outro plot twist. E com isso eles usaram a Gema das Almas pra deter o Lothar momentaneamente e se livraram das gemas por serem muito perigosas. Mas calma que já essas pedras aí vão retornar. Porém o Blake e o Hunter foram embora por não terem mais motivos para ficar na cidade, né? Afinal o Lothar os enganou. Eles não tinham mais um propósito ali. Mas é claro que os irmãos Bradley, eles irão retornar. Quem não sabe disso? E não demorou não, tá? Acho que foi no próximo episódio eles já voltaram. Boas notícias. Só que dessa vez eles foram enganados por um dos capangas do Lothar chamado Shogun, né? Que tinha abandonado o Lothar por não aguentá-lo mais. Sendo que ele disse que sabia a entrada secreta pro covil do Lothar. E ele estava disposto a ajudar Blake e Hunter para eles poderem acabar com o Lothar enquanto ele dormia. Só que essa parte do roteiro não faz muito sentido, né? Eu acho que é um furo, porque o Blake e o Hunter, né, quando eles estavam ali do lado do Lothar, eles sabiam a entrada do covil secreto do Lothar. Por que eles iriam trabalhar com um ex-parceiro do Lothar para saber a entrada secreta do Lothar, sendo que eles já sabiam? Vocês estão entendendo? Isso parece loucura. Mas aí eles foram lá mesmo assim, foram emboscados pelo Lothar, né? Quem não sabia disso? E o Lothar fez lavagem cerebral na dupla e transformou eles em maléficos novamente. Pois é, a dupla que tinha acabado de ficar amigo dos Rangers voltaram a ser do mal de novo e atacaram os nossos Rangers. E com isso a luta foi pros Megazords e os capangas do Lothar simplesmente capturaram todos os Rangers e mandou eles para lugares aleatórios. Só que eles conseguiram fugir desse lugar e mais uma vez tiveram que lutar contra Blake e Hunter, que estavam possuídos. De novo, cara! Mas aí o Hunter e o Blake, né, eles foram perdendo o feitiço do Lothar aos poucos e devagarzinho eles foram começando a se lembrar quem eles eram e que eles também eram amigos dos Rangers. Mas aí o Hunter foi atingido novamente pelo feitiço do Lothar e somente o Blake se tornou do bem. Ou seja, um irmão se livrou do feitiço e o outro não. É a dá-lhe briga entre irmãos, irmão. E porradaria, dedo no rabo, é criança de colo correndo. No final, o trio ninja se uniu ao Blake para poder recuperar o Hunter, que ainda estava meio gogre, e eventualmente eles conseguiram fazer isso, né? Porém a ilha estava prestes a inundar e eles tinham que sair daquele lugar imediatamente, velho. Menos a Tori, que ela tava de boa, né? Lembremos que a Tori, ela tem o poder ninja de poder controlar a água. Então se a Tori morresse afogada numa ilha, né? Ela que pode controlar a água, aí misericórdia. Parece conveniente demais. Só que aí o Shobo, ele cresceu e dessa vez os Zords dos Rangers Ninjas e dos Rangers Trovão lutaram juntos pela primeiríssima vez e foi muito da hora, velho. No final das contas, Blake e Hunter entraram pra equipe dos Rangers e o Lothar tava pé da vida com a cara do Shobo, né, que fracassou no plano. Só que aí o Shobo, ele disse que alguém iria pagar por essa humilhação e seria os Rangers do Trovão. Vixe, fujam pras colinas, o corno tá zangado. Vixe, acabou. Alguém vai pagar por essa humilhação? E serão os Rangers do Trovão. E não é que o Shobo ele conseguiu, ele simplesmente capturou os Rangers Trovão, né, o Blake e o Hunter, e colocou eles dentro da mochila do Shobo, que era meio que uma dimensão alternativa, um poder que ele tinha, e os Rangers lá dentro não conseguiam obter os seus poderes. Mas aí o nosso trio da alegria apareceu, ele salvou a turma, e pela primeira vez, cara, o Ken, ele enviou aos Rangers o Minizord. Esse Minizord, ele permite que os dois Megazords se combinem no Thunderstorm Megazord, que facilmente eles derrotam o Shobo, né. Tadinho, mano, eu tenho pena do Shobo, ele só queria vingança, e no final ele se transformou em um action figure. E como Hunter e Blake agora eles fazem parte da equipe, fazem parte dos Power Rangers oficialmente, eles também têm que começar a trabalhar em equipe, né? Com o nosso trio inicialmente foi isso, né? O Shane, Dusty e Thor, eles no início tiveram que aprender a trabalhar em equipe. E agora chegou a vez dos Trovão. E é justamente o que eles fazem quando os Rangers tiveram pela frente o temível Bob Aru, né? Que é esse bicho canguru boxeador muito engraçado que no final acaba se lascando, é claro. E em paralelo, a Tori e o Blake estão começando a se engraçar, né? Um encontrinho aqui, encontrinho ali, não sei o que, cineminha, será? Só que aí o General Traff, né, captura os Rangers Trovão e atrai os Rangers Ninja pra sua dimensão. No final deu tudo certo, é claro, porém o Blake, ele tenta um segundo encontro com a Tori, mas como ela tá de castigo, né, por ter usado seus poderes ninja pra ganho pessoal, ela teve que ir ao cinema com o Sensei, velho. Não acredito. E com isso, o Ken, não se esqueçam do Ken, tá? Ele é o ajudante dos Rangers e o filho do Sensei, ele é mega importante, mas o Ken, ele ficou zangado com os Rangers pelo fato deles não os respeitarem muito. Afinal, o Sensei proibiu o Ken de ser um Power Ranger, cara. Pois o Sensei, ele fez uma promessa ao Ken quando ele era criança de que ele jamais iria se tornar um Ranger por conta do perigo e também porque o Sensei é super protetor. Só que aí é que tá, cara. O Ken, ele sempre foi o mais preparado pra ser um Power Ranger. Às vezes a gente olha o Ken assim, né, atrás do computador, sendo ajudante dos Rangers, usando
do óculos, parece ser aquele nerd ajudante, mas não é isso não, cara. O Ken, ele é mega poderoso, ele é forte, ele manja das artes místicas ninjas. Porém, um dos bichos do Lothor apareceu e simplesmente drenou os poderes de todos os Power Rangers, cara. Lascou o Bahia agora. Quem que vai salvar a Terra? Estou lascado. Só que aí o Ken, ele forneceu poderes temporários aos Rangers para eles tentarem acabar com o monstro de uma vez, e o Shane até conseguiu recuperar aquela bola que continha os poderes perdidos dos Rangers. Porém, o bichão ficou ainda maior e eles tiveram que embarcar no Megazord mesmo enfraquecidos. E adivinha, pois é, os Power Rangers eles não conseguiram derrotar o monstro com os Megazords, porque eles estavam enfraquecidos naquele momento. Apesar do Ken ele ter conseguido recuperar aquela bola que tinha os poderes dos Rangers, né, que foi perdida. Ou seja, cara, os Rangers eles perderam e agora eles precisam de ajuda, né? Quem que vai ajudar os coitados, né? E é um episódio que fala sobre o Ken não ter sido um Power Ranger no passado, e o Ken, ele é o mais preparado para ser um Ranger, e o Ken, durante toda a temporada, desde o início, ele sempre usou a blusa de cor verde, e o Ranger verde é o único que não apareceu ainda na série. Você já sabe onde eu vou chegar, né? O que está acontecendo? E com isso, o Ken, ele teve que usar um pergaminho para poder voltar no passado, pois com os Rangers em risco de serem destruídos, o Sensei acredita que apenas uma fonte de energia perdida há muito tempo poderia salvá-los. E essa fonte de energia estava escondida há muitos e muitos anos atrás, velho. Chegamos no arco do Ken em se tornar o Ranger, que é simplesmente meu favorito, mas disparado da temporada Tempestade Ninja. Cara, é uma temporada que envolve viagem no tempo, que vocês sabem que é o conceito favorito do Tio Geek aqui na ficção científica. Tem as melhores lutas, porque eles voltam pro passado, né, pra academia. Cara, tem o desfecho disso é sensacional, velho. É, eu tô sabendo. Afinal, o Ken, ele foi enviado há 20 anos no passado e lá ele conheceu a sua mãe e o seu Paps antes de se apaixonarem. E adivinhem, sim, ambos eram lutadores ninjas, cara. Só que aí a mãe do Ken tinha um amuleto e o Ken precisava disso. Afinal, esse amuleto continha aquela tal energia que seria necessária para salvar os Rangers em perigo, velho. Só que aí armaram pro Ken acharem que foi ele que roubou o amuleto, mas na verdade foi o Kia. E o Kia era irmão do pai do Ken. Ou seja, o Kia era o tio do Ken. Isso parece loucura. E aí rolou o maior dedo no rabo e gritaria, né? Eles descobriram que na verdade foi o Kia mesmo quem roubou, quem armou tudo pro Ken. E aí ele se rebelou, né? O Kia mostrou seu lado vilanesco, poderoso, sedento por poder. E aí o Ken conseguiu, né, ativar o poder do amuleto, né, que continha dentro dele. E cara, acho que vocês já sabem o que vai acontecer a partir de agora, né? Vocês lembram lá no início do especial que o Tio Geek disse que o Lothor, ele já foi um ninja no passado e que ele foi banido da Terra por sua busca pelo poder, sedento pelo poder? Então, o Kia era o Lothor. Ou seja, o Lothor, ele é o irmão do nosso sensei. O Lothor, ele é o tio do Ken. De agora em diante, eu serei conhecido como Lothor. E com isso, o Lothor de fato é banido da Terra. Ele tem todos os seus títulos e honrarias de ninjas removidas. Tanto é que o sensei não considera mais o seu irmão e o Ken retorna pro presente para ajudar os Rangers que estavam se complicando. E aí, quando o Ken ele voltou pro presente para poder ajudar os Rangers, adivinha em que modo o Ken ele estava? Ranger verde. Ele conseguiu. E aí o Lothor apareceu novamente, enviou mais monstros, incluindo o inseto gigante, né, que picou o Ken, e ele começou a se transformar em um Maribond, mas no final é claro que deu tudo certo e o Ken, ele se firmou em definitivo como Power Ranger verde. Cara, pra mim o Ken, o Blake e o Hunter são os três personagens com melhores desenvolvimentos de personagens nessa temporada, né, porque, velho, quem dava alguma coisa pelo Ken, velho, ele começou tranquilo, começou na dele, sem chamar muita atenção, né, só tava ali atrás dos computadores, ajudando os Rangers. De repente, o cara, ele é protagonista do melhor arco da temporada. Ele volta no passado, envolve viagem no tempo, aí tem um amuleto mega poderoso, aí ele retorna como Ranger verde, e aí no meio desse caminho, graças ao Ken, a gente descobre que o Lothor é irmão do Sensei e que ele foi banido da... Mano, sensacional isso aí. Mas aí, vocês concordam com o Tio Geek que esse de fato é o melhor arco de Tempestade Ninja? Ou então tem outro que vocês gostem mais? Comenta aí. Será que eu tô cheirando Nescau sozinho aqui? Não é possível. E quem aí lembra do dia em que o Ken, ele criou o Cyber Ken? Acontece que como agora o Ken, ele tinha muitas obrigações como Ranger e como assistente na Academia Ninja, ele simplesmente criou um clone de si mesmo para poder ajudar os Rangers, enquanto o verdadeiro Ken estava no campo de batalha. Só que esse Ken, ele tinha uma personalidade um pouco diferente do nosso Ken original. Ele era mais desenvolto, mais trevoso, né? Até em cima da Tori o Cyber Ken deu. Tori, aí, numa boa, hein? Você tá muito gatinha hoje, cara. Tá um espetáculo. Só que aí as duas idiotas, né, querendo ajudar a melhorar a imagem do Lothor, elas consultam o monstro produtor de televisão, né, o Sr. Rothwell, e a ideia é transmitir uma comédia sentimental estrelada pelo Lothor, né, com um feitiço hipnotizante para poder forçar toda a humanidade a adorar o espaço ninja do mal. Não, olha o nível do vilão dessa temporada. Ele que deveria ser a figura mais ameaçadora, tenebrosa, terrível. Vai fazer uma comédia agora sentimental, né? Complicado, hein, Lothor?
Acho que vou vomitar. Também. Sendo que o feitiço de amor de Ratwell, né, também é usado em Ken e Blake, fazendo com que ambos compitam até a morte pelo afeto da Tori. Tô falando, velho, sacanagem que fizeram com a Tori nessa temporada. Ela é uma ótima personagem, os poderes delas pra mim são os mais legais, só que transformaram ela num rostinho bonito, né, que todo mundo tem que dar em cima. Só sei que tem alguma coisa errada. No final, é claro que eles resolvem a parada, o Lothar fica pé da vida com todo mundo e de repente o Sensei, ele troca de corpo com o Shane. Quem lembra? Porque o Ken, ele revelou a Shane e Tori que ajustou a energia de seu amuleto samurai para ver se ele poderia tornar o seu pai humano novamente, né? E usá-lo no Sensei. No entanto, assim que é ativado, o amuleto ele começa a emitir mais energia do que é previsto e o Shane puxa os cabos da interface principal para interromper o processo. Porém, no meio do caminho, ele fez com que o Shane e o Sensei trocassem de corpos, velho. Foi a maior confusão, e dedo no rabo e gritaria, mas no final é claro que eles conseguiram resolver esse pepino aí. Só que a fama do Dustin como Ranger amarelo, né, tava começando a subir um pouco a cabeça do moleque, né, o ego dele tava lá em cima. Isso gerou outro desentendimento entre ele e o Shane, pois após impedir uma tentativa de vandalismo, né, o Dustin, ele ganhou fama como Ranger solo, só que no final é claro que eles se resolveram e o Dustin, ele baixou um pouquinho o ego dele. Escuta, é coisa de motocross. Só que aí de repente o Shane, ele começou a ter alguns sonhos, né, alguns pesadelos envolvendo uma mulher, e essa mulher se chamava Skyla, e adivinhem sim, os pesadelos do Shane se tornaram realidade. Acontece que um caçador de recompensas chamado Versaxus, né, que é um vilão que vai durar até o final da temporada, aparece em busca do alienígena que é um Carmaniano. O Shane, ele luta contra o Versaxus, mas toma uma surra daquelas, velho. Só que aí o Shane, ele foi teletransportado pelo Carmania e saudado pela Skyla, né, que havia nos sonhos. E o objetivo do Versaxus era obter uma pedra muito poderosa que somente essa Skyla possuía. Eu devia ter imaginado. Só que aí o Versaxus, ele consegue chegar até o Shane e a Skyla, ele consegue capturar a Skyla e o Shane, pé da vida, obviamente enfurecido, vai atrás do cara, consegue recuperar a mulher de volta e derrota o Versaxus. Não em definitivo, mas ganhou o primeiro round. Porém, o maldito do Lothar, ele estabelece uma amizade com o Versaxus para eles acabarem com os Rangers e o Versaxus conseguiu o poder da Skyla. Agora, o mais engraçado desse episódio foi um daqueles capangas idiotas lá do Lothar usando o biquíni da Tori, mano. Aí foi a melhor coisa, top 3 melhores cenas de Tempestade Ninja. Tori, promete que nunca mais vai usar aquele biquíni. Porém, a Skyla revela que é o seu destino morrer e deixar a Shane com seus poderes, o que acaba acontecendo, cara. Versaxus ainda deseja o poder de Skyla e ataca o Shane, né, que ainda tá angustiado com a morte da mulher. Só que o Shane, ele usa o poder deixado por Skyla para convocar a sua armadura Bear Razer, velho. Ou seja, sua forma mais poderosa, que é algo que praticamente todos os Rangers vermelhos possuem. E é claro, o Shane, ele simplesmente ficou no seu modo mais apelão e deu uma surra no Versaxus. E merece aqui mais um fight. Na minha. E vocês pensam que o Versaxus, ele abandonou o barco? Ele se foi em definitivo? Negativo, ele vai durar até o último episódio, cara, porque ele simplesmente foi até o covil do Lothar e se tornou o novo general do nosso vilanesco Lothar, né, que de vilão não tem nada. Porém, como os Rangers não tem um dia de paz e a temporada tem 38 episódios, enquanto os Rangers se preparavam, né, para poder competir em um reality show, Ken se aventura em um museu em busca de um artefato importante e não é apenas atacado, né, por Mara e Capri, as duas idiotas, mas também pelo Motodrone revivido. E se isso não bastasse, uma estátua antiga é trazida à vida, né, durante a batalha, revivendo o há muito adormecido Senhor da Guerra Alienígena Shimatsu, sendo que o Shimatsu, ele trouxe consigo uma esfera muito cruéis com cabeça de lobo, mano. Um triozinho assim maldito. Ah, não, tá brincando. Não! É impossível! Droga! Que bicho brabo! Os Rangers invocaram o Megazord, mas não adiantou de nada contra os lobos, né? Só que aí o Ken, ele pegou um pergaminho e descobriu que ele precisa encontrar um portal que contém os discos do poder. E esses discos seria justamente o artefato que iria ajudar os Rangers a derrotar o monstrão, velho. E adivinhem? Sim, esse artefato mega poderoso era na verdade uma guitarra. Simplesmente uma guitarra. Era só o Ken fazer um solo lá de Led Zeppelin e pronto, tava resolvido o problema. Tá vendo? O garotão aqui tá ligado no lance. No final, é claro que os Rangers triunfaram, né, graças à guitarra mística, e mesmo tendo fracassado, o Lothar disse que iria manter o Shimatsu a bordo, acreditando que se ele jogasse todos os incompetentes pra fora do navio, ele não teria mais ninguém na concorrência. E vocês lembram do show de talentos, né, o reality show que tava rolando, que os Rangers estavam concorrendo, né, de forma solo? Então, no final das contas, quem ganhou o show de talentos foi as duas idiotas, né, as sobrinhas do Lothar, por incrível que pareça. Só que aí a Tori descobriu que era tudo mentira, né, elas estavam utilizando o playback.
Aí, pelo amor de Deus, né? Você perder pra essas duas idiotas banana de pijama, aí é o fim dos tempos. Infelizmente, sim. Só que aí o Blake, ele tava passando as tardes sozinho e mantendo em segredo o que ele tava fazendo. A Tori, então, decide segui-lo e descobre que ele tava saindo com outra garota. Pô, Blake, é sacanagem, né? Aí você tá de melação com a gente, mano. Você trocar a Tori por outra mina, mano. Você tá louco? É que eu ando super ocupado, só isso. Nada demais. Ocupado. Saquei. Porém, a Tori, ela descobre que essa garota era, na verdade, uma graduada da Academia Trovão e era uma velha amiga dos irmãos Bradley, velho. Pô, menos mal, hein, Blake? Mas você trocar a Tori por essa mina é loucura. Não, é tipo você trocar uma Ferrari por uma bicicleta, né? Não é nem uma bicicleta, é um velotró. Além disso, você fica uma gracinha com ciúme. Ciúme? Eu não fiquei com ciúme. Só que do outro lado, né, o irmão mais velho e bem sucedido e crítico do Shane, né, que era o Porter, ele simplesmente chega à cidade e começa a alertar o seu maninho de que ele tá desperdiçando seu tempo com skate, velho. Mas aí ele descobre que seu irmãozinho era na verdade o Ranger Vermelho e ele logo mais ficou orgulhoso do seu caçula, né, velho? Não, na cabeça desse povo eu que andar de skate? Aí não, aí é vagabundagem, mas ser um Power Ranger, salvar o mundo, opa, aí sim. O que foi? Não fiquem chocados. Porém, enquanto Shane, Dustin, Blake e Hunter se preparam para um acampamento, né, levando itens não essenciais, a equipe se envolve em uma luta pelo poder entre os vários generais do exército de Lothar, mano. Simplesmente a galera, o Versax, o Shimatsu, apareceram e estragaram o acampamento dos caras. Porém, eles tiveram que enfrentar o último Zord do Zergane, que por acaso está copiando a tecnologia dos Rangers no processo. E todos esses nomes, né, dos vilões que eu tô dizendo aqui pra vocês, o Versax, o Shimatsu, agora o Zergane, eles eram tipo os generais do Lothar. Eles estavam um escalão abaixo do Lothar. É tipo a Eza e o Veltrax lá do Dino Trovão, né? Que estavam um escalão abaixo do Mesogog. Só que eles descobriram que o Zord estava copiando os movimentos dos Rangers e copiando para um CD virgem. Saudades da época do CD virgem, né, velho? Que você comprava na feira 2 conto um jogo de Play 2. Essa galera de hoje em dia não vai saber o que é isso. A emoção de você colocar no Play 2 e saber se vai ou não funcionar. Isso parece loucura. Os caras conseguiram chegar ao acampamento, mas logo depois tudo deu errado, né? O Zord do Zergane foi destruído com a ajuda do Ken, né, o Ranger Verde, mas ele conseguiu todos os dados que ele precisava. Ou seja, tava rolando uma briga interna entre os generais do Lothar, porque eles queriam derrotar os Rangers de qualquer forma, mas eles não queriam dividir os holofotes. Então eles começaram a sabotar um ao outro, mano. Tadinho do Lothar, ele só queria derrotar os Rangers. No final das contas, né, o Zord do Zergane, obviamente ele foi derrotado pelos Rangers, e vocês acham que acabou pro Zergane? Negativo, simplesmente o Versaxus, né, que era outro general do Lothar, ele apareceu pro Zergane e eliminou a concorrência. Mas nesse episódio eu fiquei ainda mais fã do Blake. Eu perdoei ele por ele ter trocado a Tori por aquela mina. Quer dizer, ele não trocou, mas vocês entenderam. Mas o Blake, ele gosta de picles, velho. Eu adoro picles, mano. Eu sei que 99% da população odeia picles no sanduíche, mas eu amo. É claro, e eu assino embaixo. Porém, o Hunter, ele é atacado pelo Versaxus e sua tripulação quando descobrem que eles têm alguns fragmentos da Joia das Almas. Vocês lembram que eles se livraram lá da Joia das Almas pelo fato de elas serem mega poderosas? Então, o Hunter, ele escondia algumas das joias porque ele ainda mantinha contato com os pais. Sendo que do outro lado, o Ken, ele foi com carga máxima para poder resgatar os alunos da academia, mas infelizmente ele foi derrotado pelo Lothar. Vocês lembram que lá no primeiro episódio, né, quando o Lothar ele invadiu a Academia Ninja do Vento, ele pegou todos os ninjas daquele lugar? Então, agora o Ken tava tentando recuperar essa turma, mas infelizmente ele não conseguiu por enquanto. Porém, o Versaxus e o Motodrone, eles brigaram na nave do Lothar, o que resultou na destruição definitiva do Motodrone. Ou seja, os generais, eles estavam atacando uns aos outros, mano. Tava uma verdadeira guerra civil. Mas aí aconteceu algo interessante, cara, porque as duas idiotas, elas revelaram ao Shimatsu, né, que elas fingiram esse tempo todo serem idiotas para, na verdade, tomar a nave do Lothar. Ou seja, elas planejaram isso durante um ano. Elas fingiram tudo, mas na verdade era mentira. Elas fizeram isso pro Versaxus se livrar dos seus generais e o caminho ficar livre pro Lothar. Tá, peraí. O roteiro, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. As duas idiotas, elas fingiram ser idiotas pro Shimatsu durante todo esse tempo, que na verdade era um plano, mas na verdade elas continuam sendo idiotas porque foi um plano delas dizerem que são idiotas por conta do Lothar, porque o Lothar queria eliminar todos os outros generais e queria fazer com que o Versaxus eliminasse o Shimatsu, sendo que elas na verdade continuam sendo idiotas. Devo estar começando a caducar mesmo. No final das contas, né, o que importa é que as duas idiotas foram derrotadas e elas descarregaram a raiva eliminando o Shimatsu. Ou seja, -1 na lista dos generais, cara. Tá caindo um por um no quebra-cabeça do Lothar. E finalmente chegamos no desfecho de Tempestade Ninja, no arco final, cara, porque foi revelado o grande plano do Lothar durante todo esse tempo, que era abrir o abismo do mal, pegar os monstros e destruir a Terra. E tudo isso, cara, tava previsto, né, que iria acontecer no pergaminho do destino que o
Lothar havia roubado há anos atrás. Ou seja, parece que finalmente vai rolar o grande dedo no rabo e gritaria, né? Vai surgir os bichos do abismo do mal, vai se juntar todos os Rangers, vai ser uma porradaria insana. Mais ou menos. Infelizmente sim. Afinal, os Rangers eles se reúnem, né, nos jogos de ação para poder competir em eventos especiais que acontecem exatamente na área onde fica a entrada do abismo do mal, né? Coincidência? Acho que não. Acho que não! Os Rangers até conseguem derrotar o Versaxus, né, com o sacrifício dos seus Zords, porém o Lothar, ele captura o Cyber Ken, que era aquele clone lá que o Ken havia criado como contenção, e o Lothar, ele usa o Cyber Ken e a impressão de DNA assimilado do Sensei para encontrar e entrar no esconderijo dos Rangers. Só que aí o Sensei, ele diz ao Lothar que eles não são mais irmãos e que o vínculo familiar foi rompido há muito tempo. Porém, uma vez lá dentro, meus amigos, o Lothar simplesmente destrói toda a base, todo o QG dos Rangers e ainda captura o verdadeiro Ken, mano. Ele leva o Ken como custódia. Só que aí temos um grande plot twist, né? Porque o Sensei Watanabe, ele emerge dos destroços de volta à forma humana devido a uma das explosões do Lothar. Finalmente ele saiu daquela forma porquinho da Índia, cara. Foi jogada essa explicação? Foi, mas a gente aceita porque é Power Rangers. E cara, nesse momento entra uma das partes mais legais de Tempestade Ninja pra mim, porque o Sensei Watanabe, né, ele pegou o pergaminho do destino e mostrou pros três Rangers que eles sempre estavam destinados a serem Power Rangers. Ou seja, aqueles três desajustados no início, eles estavam fadados a serem os Rangers. Nossa, que legal! Só que aí os Rangers Trovão se infiltraram na nave do Lothar, né, que estava prestes a se autodestruir, e com isso o Lothar, ele libera o seu Zord e o usa para poder abrir o abismo do mal. E apesar do Blake e Hunter terem libertado o Ken, né, as idiotas e os alunos da academia, porém o Storm Megazord luta contra o Megazord do Lothar e o pior, cara, eles mal conseguem vencê-lo. Só que no processo, o Megazord infelizmente foi destruído, velho. Pô, triste. Solidão. Os Rangers foram incapazes, né, de impedirem a abertura do abismo do mal. O Lothar de fato conseguiu seu grande objetivo, né, que era abrir aquele lugar e trazer os monstros. Só que os Rangers tiveram algumas ajudinhas. Simplesmente a galera do Trovão e os ninjas da Academia Ninja do Vento apareceram para poder ajudar a nossa turma e dar aqui o nosso fight final. Vai! Ai! Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, restou apenas o Lothar e ele derrota o Shane com a sua forma Bellraiser, a sua forma mais forte. E ele usa o amuleto samurai do Ken para poder roubar, obter todos os poderes dos Power Rangers. Aí agora você pensa, acabou, né, Geek? Pô, o Lothar em si, ele já era mega poderoso, né? Apesar de ser meio bobalhão. Mas com todos os poderes dos Rangers, aí lascou. Cara, os Rangers não tinham mais os poderes a partir de agora. Só que aí que entra uma saída bem inteligente, né? Porque apesar dos Rangers não terem mais os seus poderes de Rangers, mas eles ainda tinham os seus poderes ninjas. Então eles usam isso para derrotar o Lothar com seus poderes internos, cara, enviando para o abismo do mal, dando um fim a essa bagaça. Aí agora vocês devem estar me perguntando, né? Sim, Geek, então é isso, acabou. Eles conseguiram enviar o Lothar lá pro abismo do mal e o Lothar nunca mais vai incomodar ninguém. Negativo, porque quem assistiu o especial do Tio Geek de Dino Trovão, que vai estar aparecendo aí em cima nos cards, é importante vocês assistirem esse episódio que eu comentei. O Lothar, em um crossover de Dino Trovão, ele retornou do abismo do mal e simplesmente controlou os Rangers Tempestade Ninja para obrigarem eles a lutarem contra o Dino Trovão. E eu comentei tudo isso no nosso especial Dino Trovão, cara. Vai lá assistir depois, que é mega importante. Porém, nessa temporada Tempestade Ninja, eles de fato conseguiram derrotar o Lothar, né? Mandaram ele pro abismo do mal. O Ken se torna um sensei, as duas idiotas se tornam alunas da academia, né? Vão pro lado do bem. Shane, Tori e Dustin se tornam professores na Academia do Vento. Hunter também vira um professor. E o Blake, bom, o Blake, ele larga tudo, suas obrigações como Rangers, e vai viver do motocross. Vocês não entenderiam, é coisa de motocross. Escuta, é coisa de motocross. Cara, eu gosto muito dessa temporada Tempestade Ninja, muito por conta dos personagens. Não tem como negar isso, né? Porque apesar do vilão, né, o Lothar, como eu disse, ele ser bem xoxo, né, bem bobalhão, ele não passa nenhum senso de perigo, a não ser no final, que ele de fato se tornou imponente. Mas, cara, os personagens são muito carismáticos. A Tori, Dustin, Shane, é um trio espetacular, ótimas atuações, ótimas lutas. A dupla, cara, o Blake e o Hunter, pra mim, é uma das, se não a melhor dupla de Rangers de todos os tempos. É uma temporada que tem episódios sensacionais, né, como o arco do Ken, né, que ele vira um Ranger verde, ele tem que voltar no tempo, e ele tem vários conceitos da ficção científica. Cara, sensacional essa temporada. Mas e vocês? Vocês gostam de Tempestade Ninja? Quais os pontos fracos e positivos? Será que Tempestade... E até em
Jungle Fury, que é Power Rangers Jungle Fury, Fúria Selvagem. Eles aparecem no final, porque Jungle Fury também é sobre lutas. Eles são artistas marciais lá. E lá no final, todos se tornam mestres artistas marciais e os ninjas vão pra lá, porque eles já são mestres ninjas e vão pra lá pra mostrar que todos eles agora são mestres em alguma coisa. E até no Japão, que passou essa... Tem o Super Sentai desse episódio de Power Ranger, foi mostrado que o Power Ranger vermelho, ele conseguiu evoluir a sua forma para ainda mais, uma forma de Power Ranger mais forte ainda. Então, muito obrigado a quem assistiu aí, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar like no vídeo. Vai estar tendo live já lá no Carlos Alpha 23, né? Estamos assistindo bastante coisa. Então, muito obrigado e valeu!